corretor, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Francis Costa e hoje eu tenho aqui como convidado Edinaldo Rodrigues, que ele é diretor de expansão da Remax São Paulo, também coautor do livro Vendas à Prova de Crises, e ele veio aqui para um papo muito legal com a gente sobre o mercado imobiliário, sobre a profissão do corretor de imóveis, e eu quero agora dar a palavra para ele. Seja muito bem-vindo, Edi. Francis, primeiro eu quero te agradecer pelo convite de vir fazer parte desse bate-papo com você, Papo de Corretor. Espero que eu possa trazer algumas informações e contribuir com a tua carreira aí para o mercado imobiliário, tá bom? Bom, mas muito legal, eu estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite. E queria que você falasse um pouquinho sobre você. Como é que foi a sua entrada aí no mercado imobiliário? Como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho pra gente. Legal, Francis. Eu tenho uma história um pouco diferente no mercado imobiliário, né? Então, eu não sou do mercado imobiliário, eu sou do mercado de tecnologia. E eu acabei conhecendo o mercado imobiliário através de uma empresa de franquias, que é a Remax, a maior empresa imobiliária do mundo. E eu conheci essa empresa na Nova Zelândia em 2007, locando um imóvel pela Remax. E quando retornei para o Brasil, fui trabalhar numa grande empresa de tecnologia. E depois de um ano que eu estava nessa empresa, surgiu uma oportunidade na área de franquias, na área de expansão de redes. Eu acabei entrando na Remax em 2010 e estou aí há quase 13 anos fazendo o crescimento dessa empresa aqui no Brasil e também lidando com corretores e donos de imobiliários todos os dias aí pelo Brasil. Que legal, Edi. E hoje, assim, o trabalho da Remax, ou o seu trabalho, né, nessa expansão, como é que você podia traduzir isso para a gente? O que você hoje tem como propósito dentro do teu trabalho na Remax e da Remax também, né? Perfeito, Francis. O trabalho da Remax é muito mais de profissionalização e capacitação do mercado imobiliário. Eu entrei nesse projeto porque o Peixoto, que é o meu CEO, né, que é o meu presidente, ele me conduziu essa conversa de uma forma muito para a transformação da indústria imobiliária. Então, a Remax tem um modelo de negócio, tem um sistema de trabalho para profissionalizar o mercado imobiliário através da educação. E foi por isso que eu entrei nesse projeto. Já fiz aí mais de 500 vendas de franquias pelo Brasil. Nós já temos mais de 8.500 corretores pelo Brasil, todas essas pessoas que entram com essa visão empreendedora, querendo verdadeiramente transformar vidas e transformar a sua vida como profissional, ter uma esteira de capacitação e desenvolvimento de pessoas para que agregue valor e que ele tenha realmente uma carreira e gere valor ao profissional que está ali prestando um serviço de qualidade para o cliente final, seja o vendedor ou o comprador de imóveis. E o corretor, hoje associado, né? Você falou que são mais de 8.000 corretores. Qual é a diferença desse corretor que hoje é formado, associado na Remax, e o corretor, né, a grande maioria que está aí no dia a dia trabalhando no nosso país? Qual que é a diferença entre os corretores? Se esse corretor falar assim, o que ele enxerga de diferente no corretor da Remax? E que ele poderia até pensar assim, poxa, eu quero ser igual. Boa. Na verdade, primeiro começa pelo ambiente, né, França? Então, você oferecer ao corretor um ambiente mais profissionalizado, onde ele tem uma esteira de conhecimento, treinamento, uma ajuda e suporte, para que ele seja um profissional diferente, para que ele realmente dê valor à profissão de corretor imobiliário. Porque o corretor, a gente sabe, né, é uma profissão como qualquer uma outra, mas ela, infelizmente, ela não é tão valorizada. Então, um médico, um advogado, um arquiteto, essas pessoas que vêm de outros, um engenheiro que vem de outros segmentos, de outras profissões, a gente tem hoje diversos corretores que vieram de outras profissões e hoje eles têm a corretagem como uma profissão, gerar um valor para essa profissão, como em outros mercados que a gente acompanha. A Remax é uma empresa global, então a gente acompanha os mercados Portugal, Espanha, Argentina, Estados Unidos, o próprio Canadá, onde hoje tem um mercado muito mais profissionalizado, e é isso que a gente tenta trazer para o nosso negócio, para que a gente tenha esse comparativo de pessoas que realmente venham para a Remax com a cabeça, uma visão empreendedora, queira fazer carreira, queira estudar, se capacitar, se desenvolver e gerar resultado, porque uma carreira em si é para trazer dinheiro, para trazer resultado, gerar riqueza e ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. Comparando com o mercado tradicional, é que o corretor hoje em dia está muito mais acostumado a tirar um CRESSE, né, tirar uma habilitação para trabalhar, aí ele vai para o estande de vendas, ou ele vai para um plantão, ou ele é recrutado por uma imobiliária, e infelizmente ele não tem o suporte, um acompanhamento ou um treinamento que faça ele gerar valor e querer permanecer na carreira de corretor
como profissão. Então, possivelmente, pessoas não... Quando você perguntar o teu filho vai querer casar com uma corretora, ou tua filha vai querer casar com um corretor, provavelmente as pessoas vão falar, não, quer casar com um médico, com um advogado, com um arquiteto, um engenheiro, não um corretor. E na Remax, ou no mundo Remax, a gente tem corretores aí milionários que ganham muito dinheiro, geram muita riqueza e faz com que essa profissão seja realmente uma profissão e que traga muita riqueza e muito dinheiro para ele. Verdade. E eu tô entrando também, né? Já entrei para a Remax nesse momento que você está assistindo aqui esse episódio. Já tô com o meu... Cadê meu PIN? Aqui. Meu PIN tá aqui, né? E a gente está abrindo uma unidade no Campo Belo e tem sido muito assim, tem sido incrível esse contato com você, com o Rafa, com todo mundo da Remax, porque eu particularmente, como proprietária de imobiliária e como corretora, eu sentia justamente a falta de ter um sistema de trabalho, de ter uma metodologia de trabalho, de ter uma comunidade, um senso de comunidade que a gente encontra aqui, né? E uma das razões, assim, da minha decisão, uma das coisas assim que pesou na hora da minha decisão para assinar o contrato com a Remax foi justamente esse senso de comunidade que eu senti, de parceria. Hoje, assim, o ano de 2022, tem muito corretor amigo dizendo que não está vendendo, que o ano está muito ruim, que foi o pior ano para ele. E para mim foi um ano muito bom. De vendas, de contatos, de captações de imóveis. Foi um ano que eu estou vendo o mercado se movimentar. E eu particularmente, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu já falo isso no meu canal, já tem um tempo, e desde que a gente começou a fazer esse trabalho de ajuda realmente para o corretor, para ele se profissionalizar, para ele entender mais o papel dele. E mais do que nunca, isso veio muito forte nessa questão de poder contar com uma rede, com outras pessoas que também querem mudar esse mercado, querem fazer com que o corretor de imóveis ele seja reconhecido pela profissão que ele de fato tem, né? E não, como a gente sabe que existe hoje, ainda é muito ruim em alguns aspectos de visão, como você falou, né? Se falar assim, vai casar com meu filho, quer casar com um corretor, com uma corretora, e aí você fica, putz, mas será? Vai dar certo? Poxa vida, mas será que essa pessoa vai ser bem sucedida? Não vai? Será que meu filho vai ter um futuro? Não vai? Enquanto que se a gente trabalhar esse mercado para que todos tenham a oportunidade, e a oportunidade ela está no treinamento. Ela está na capacitação, ela está justamente nesse ponto que me conectou muito com vocês, que é a capacitação. É a pessoa... O médico ele ganha o que ganha porque ele se capacita. Um advogado ou qualquer outro profissional, um engenheiro, né, eles se capacitam e por isso tem bons salários. E o corretor capacitado ele também tem um mundo de oportunidades para ele, não é isso? Nossa, Franci, você falando começa a passar um filme na minha cabeça e de tantas coisas que a gente viveu essa semana. Então, primeiro, te agradecer por ter tomado essa decisão e ter confiado na gente e ter vindo fazer parte da Remax, mas por conta, como você falou, de quantas coisas que você veio, não é só para entrar na Remax, mas sim por um projeto de vida. Acredito eu, as nossas conversas sempre foram baseadas nisso. E por um projeto de transformação de pessoas, porque a nossa vida, consequentemente, ela já, para quem quer fazer acontecer, ela já está sendo transformada, mas tem muita gente lá fora e esse papo é para corretor. Tenho certeza que as pessoas que vierem fazer parte do teu time vier com essa cabeça empreendedora, querendo mudar, querendo coisas novas, querendo aprender, querendo estudar, porque a nossa transformação ela vai se dar através da educação, você pode ter certeza disso. Então, você só vai ser um profissional melhor se você estudar, se capacitar, se desenvolver. Você só vai ser reconhecida se você for estudar, se capacitar e se desenvolver. E dentro do modelo Remax, dessa estrutura que você vai ter à sua disposição e o seu profissional, as pessoas que vierem fazer parte do seu time, também terão uma escola, uma universidade para serem treinadas, capacitadas e desenvolvidas, além do suporte, acompanhamento, mas o mais importante, acredito eu que seja quando as pessoas entram com essa vontade, com esse desejo verdadeiro de serem transformados e querer fazer parte de uma comunidade, de uma tribo, e deixar um legado, né? Porque no livro, como você comentou no início aí, que eu sou um dos coautores, a gente fala muito de legado. Fala muito daquilo que você quer deixar, qual é a trajetória, qual é o que você quer que as pessoas lembrem de você. Então, esse corretor ele vai ser lembrado por ter mudado a vida de alguém, por ter realizado o sonho de alguém, mas por ele ter a informação. Eu sempre digo que o corretor ele vende 3 coisas antes de vender um imóvel. E a primeira delas é a informação. Então, ele tem que estudar, tem que se capacitar, se desenvolver,
ele tem que gerar confiança, gerar autoridade. E a terceira coisa é a credibilidade. E a credibilidade pode estar atrelada à história dele de mercado, pode estar atrelada à bandeira que ele carrega, pode estar atrelado à bandeira, à marca que ele representa, à empresa que ele representa. E toda essa composição faz com que as pessoas queiram vender ou comprar um imóvel com esse corretor, desde que ele faça primeiro esses passos iniciais. E para aqueles corretores, né, que hoje estão sem vender, estão sem fazer negócios e acham que o mercado está parado, reflete, porque talvez fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, com certeza você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, talvez seja um momento de você rever também o que você pode fazer para mudar isso. E eu acho que o ponto principal, que eu até brinco que eu gravei outro dia um vídeo e ele saiu natural, que foi assim, eu falei, olha, atendimento não é que nem beijo de carnaval, né? Deu um beijo de carnaval ali, bumba, cada um foi por um lado e tal, atendimento não é assim. O mercado imobiliário não funciona assim, porque o mercado ele vai ter movimento o tempo todo, né, Edi? Tem pessoas, como é que até o Peixoto colocou, né? 2 eventos principais, né, na vida da pessoa. Como é que ele fala? O casamento, que pode ter casamento, nascimento, e pode também ter um evento que não é positivo e negativo, né? Que não é assim, né, que é negativo, enfim, que causa um impacto, e às vezes é o falecimento, e precisa vender um imóvel, é herança e espólio, enfim. Mas o fato é que o mundo está movimentando o tempo inteiro, as pessoas estão mudando o tempo todo. Claro, a gente não muda de casa toda hora, uma pessoa, mas o mercado ele se movimenta continuamente. Eu tá num imóvel pequeno, quer ir para o maior, tá no maior, ficou muito grande, quer vir para o menor, as pessoas de mais idade que querem diminuir espaço porque os filhos já saíram de casa, e aqueles que estão casando e tendo filhos, enfim. E eu acho que falta isso para o corretor, essa visão de longo prazo, essa visão de planejamento de carreira, não falta? De enxergar que ele é esse agente, que ele é esse profissional que pode assessorar todas essas pessoas durante esse movimento, não é? Nossa, mãe. Tudo que você falou, Francis, tem relação... Assim, quando a gente vai contratar um advogado, a gente contrata 10 advogados? Não. Vou contratar um engenheiro para fazer minha casa, contrato 10 engenheiros? Vou no médico, no cardiologista, contrato 10 médicos? Não, contrato um. Mas por que eu contrato um? Porque ele é um especialista, ele estuda, ele se capacita para isso. E o nosso corretor tem que ser a mesma coisa. E você comentou sobre o ciclo da vida. Então, assim, as pessoas, eu, você, quem está assistindo a gente aqui, provavelmente vai mudar de casa pelo menos entre 7 e 10 vezes na vida. Pode ser que algumas pessoas mudem menos, outras mudem mais, mas vão mudar. É o ciclo natural da vida. Por quê? Como você mesmo falou, as pessoas casam, as pessoas se separam, as pessoas nascem, as pessoas morrem, as pessoas têm dinheiro para gerar capital de giro. Então, tudo isso ocasiona uma venda de um imóvel. E aí, as pessoas precisam ter um profissional preparado para atender essa demanda e ter um corretor da família. Imagina que você tem um corretor que é o seu consultor, o seu assessor, que você faça esse serviço com o seu cliente. Isso é diferencial. Porque vender imóvel, todo mundo vende. O corretor vende, o zelador vende, o porteiro vende, nada contra, tá, pessoal? Mas aqui é o que acontece na vida natural. Só que prestar um melhor atendimento, prestar um melhor serviço para esse cliente vendedor ou comprador de imóvel, essa é a diferença. Então, se as pessoas que vierem fazer parte do teu time no futuro, que estiverem engajadas, que quiserem fazer parte de uma estrutura, como você falou, de uma comunidade, que queiram capacitação, profissionalização e realmente queiram fazer carreira nesse negócio, vai ter uma escola muito bacana para fazer isso. Espero que você consiga, de alguma forma, ajudar essas pessoas a se transformarem e a terem uma profissão dentro do mercado imobiliário. Obrigada. E esse é o nosso propósito de vida, né? Como você falou, de legado e tudo mais. E eu estava aqui pensando, fala um pouquinho sobre o livro. Como é que foi escrever um livro? Né? Você é coautor, tem outros autores no livro, mas como que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Muito legal. Na verdade, assim, o livro é um projeto que a gente tem 11 autores que fazem parte da família Remax no Brasil, e alguns são de fora também, mas que de alguma forma têm ligação com a Remax no Brasil. Esse era um sonho, era um desejo meu antigo de participar de uma escrita ou participar de um projeto como esse. E aí eu fui convidado pelo Peixoto, que foi quem idealizou o livro, e toda a conversa foi baseada na geração de autoridade. Então o meu tema vai falar muito de autoridade e o desenvolvimento
do conteúdo em si, ele foi muito baseado na minha história de vida, né? Aquilo que eu vivi nos últimos 15 anos aí dentro da área comercial e também muita coisa realizada dentro da Remax. Então eu trouxe isso para o livro para que as pessoas conheçam um pouco do Edinaldo, conheçam um pouco dessa trajetória de vendas. Eu considero uma trajetória de sucesso em venda de franquias e crescimento de rede, porque eu comecei na Remax desde o começo, desde o início. Então a gente fez aí, já são mais de 570 franquias pelo Brasil, mais de 8.000 corretores. Então a participação do Edinaldo tem de grande responsabilidade do crescimento dessa empresa, e um pouco disso eu conto no meu livro, né? Algumas coisas que foram acontecendo nesses 12 anos, algumas histórias legais que eu tenho certeza que quem lê o livro vai ter muito conteúdo legal, não só a minha parte, mas os outros também, que são 11 pessoas muito renomadas na Remax, que têm muito sucesso dentro da área de atuação, sejam como corretores, como franqueados ou como master franqueados regionais. Então são pessoas muito bem-sucedidas e que têm um histórico de muito resultado dentro da empresa. Então isso conta muito, né? Na hora que você vai levar um livro para o mercado, é um livro best-seller, já vendeu mais de 30.000 exemplares, então a gente está muito feliz com o resultado. Parabéns. E obrigado. E tem muita coisa legal aí para quem quiser saber um pouco mais dessas histórias, vale muito a pena a leitura. Eu comprei o meu agora, estou começando a ler, depois eu conto um pouquinho mais para vocês, mas eu tenho certeza, e a gente teve, né, na sexta-feira aquele período todo lá, né, da manhã com o Peixoto também, foi muito incrível, assim, toda a experiência que vocês trazem, né, todo esse know-how realmente de saber, já tem um caminho trilhado, né? Então tem um caminho, tem acertos naturais da vida, acertos e erros. E o muito legal disso é vocês compartilharem também, olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho a gente já fez, não deu muito certo. Aqui é mais certeza de você ter sucesso, né? Eu falo muito no meu canal também sobre essa questão do sucesso do corretor, porque não é só o sucesso de bater meta, o sucesso de vender, é o sucesso em todos os sentidos, né? O sucesso também na vida dele poder realizar os sonhos, dele poder fazer aquilo que ele mais deseja, como você falou aqui no início, né? Então, fico muito feliz das coisas estarem muito alinhadas, assim, entre a gente. Que legal, Francis. Você falou de sucesso e, só para complementar o que você disse, sucesso de um imobiliário está atrelado ao sucesso do corretor. Não adianta você ter 100 corretores na tua agência, no teu escritório, dando um exemplo aqui, se ele não tiver sucesso, você não vai ter sucesso como empresário. Então, o nosso papel é trilhar um caminho para essa pessoa, para esse profissional, para que ele ganhe dinheiro, gere riqueza, tenha sucesso, seja reconhecido. Um dos pilares do modelo, do sistema de franquias da Remax é gerar reconhecimento, reconhecer os melhores. Então, esse trabalho de reconhecer aqui no Brasil, reconhecer lá fora, internacionalmente, as pessoas que são bem-sucedidas dentro desse segmento, é porque quanto mais corretores bem-sucedidos eu tiver, mais franqueados, mais empresários eu vou ter, mais empreendedores eu vou ter bem-sucedidos. E essa cadeia toda, ela se movimenta assim, trabalhando de forma correta, ética, honesta, e fazendo daquele ambiente onde ele trabalha uma empresa, um negócio imobiliário. Então a gente falou muito disso a semana toda, né, de transformar imobiliárias num negócio, transformar uma esteira de recrutamento numa esteira onde você consiga capacitar muita gente, desenvolver muita gente. E você falou uma coisa só para complementar com relação à oportunidade, que é uma grande oportunidade que você traz para o mercado, seja para corretores que já são do mercado, ou seja para pessoas que nem sabem o que é mercado imobiliário, que vêm e constrói uma carreira dentro das unidades franqueadas Remax. Eu tenho certeza que na sua não vai ser diferente. Você, com o teu perfil, com o trabalho que você vai executar, atraindo bons talentos e colocando essas pessoas dentro de uma estrutura que jamais ela viu aí dentro do mercado imobiliário. Obrigada. E eu estou muito confiante, assim, eu estou muito feliz com a decisão. Claro que no começo daquele frio na barriga, o Edi sabe ali, poxa, mas será vou, não vou, aquele frio, aquele medo, mas fazer algo diferente, sair da zona de conforto da gente, dá frio na barriga mesmo, e tem que dar, né? A Fernanda Montenegro, que tinha uma entrevista dela que ela falava que se ela não sentisse o frio na barriga cada vez que ela fosse entrar no palco, não ia dar certo, né? E a gente tem que ter isso também, por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente está trabalhando com pessoas, né? Com vida de pessoas que têm famílias e, na verdade, não é só o corretor, você tem o mercado ali, o vendedor, o comprador. Então, eu costumo dizer que a nossa atividade, ela é uma atividade que ela envolve basicamente relacionamento.
É relacionamento entre as pessoas. E o corretor, ele pode usar essa habilidade, né? O desenvolvimento disso, para poder ter mais sucesso também, não pode, Edi? Como é que você vê essa coisa do relacionamento? Até onde vai? O que ele pode fazer? Que dicas você dá? Bom, primeiro que relacionamento é uma das premissas de um sucesso de um bom corretor. Então, um cara que sabe se relacionar, que sabe interagir dentro do mercado, provavelmente ele vai ter um resultado diferente. Eu sempre faço um comparativo com a palavra contato e contrato, né? Então, o que tem entre a palavra contrato e contato? Tem um R de relacionamento, não é R de Remax, é um R de relacionamento. E as pessoas que se relacionam, que conseguem criar relacionamentos vencedores, ou relacionamento de negócios, ou relações de amizade que realmente traga valor para ele, consequentemente vai ter resultado diferente, vai ter uma visão ou uma autoridade diferente dentro do nosso negócio. Inclusive no meu livro eu falo muito de relacionamentos, onde eu cheguei na Remax como diretor, comecei como assistente de expansão em 2010 e trilhei uma carreira aqui dentro, e é o que eu tento levar para os meus franqueados e para os meus corretores, é o que eu quero que eles façam, porque se teve oportunidade para o Edinaldo, vai ter para milhares de outras pessoas. É só ser determinado, ser disciplinado, querer fazer acontecer, querer escrever uma história. Não tenho dúvidas que isso vai poder acontecer com qualquer um que realmente deseje fazer. E a questão do relacionamento primeiro, as pessoas não compram imóveis. As pessoas compram um ser humano, as pessoas compram uma pessoa que está na frente deles. E depois de um relacionamento, depois de gerar uma confiança, gerar credibilidade, que possivelmente vai ter uma venda. Estou falando de um imóvel, mas pode ser um carro, pode ser uma roupa, pode ser um sapato, pode ser uma agulha. Então depende de uma relação ali que as pessoas realmente confiem em você. Então corretores que queiram trabalhar e queiram fazer um resultado diferente, primeiro tem que aprender a lidar com gente, a se relacionar. E tem alguns exemplos, algumas indicações de livros, né? A gente sempre fala muito. Além do meu, Vendas à Prova de Crise, mas tem muitos livros aí muito bacana para relacionamento. Como fazer amigos, influenciar pessoas, arte da persuasão e tantos outros, né, que são aí, que ajudam as pessoas a se relacionarem melhor. Então isso conta muito na vida de um profissional do mercado imobiliário. Perfeito. E eu vejo também assim, né, esse ano falei que foi um ano de bons resultados e basicamente essa coisa do relacionamento é o que eu acho que é o fator preponderante, assim. Enquanto eu estava vindo para cá, eu recebi 2 indicações de pessoas. Uma que passou comigo, mas não comprou comigo. O pai acabou comprando ela, não. Ela acabou vendo um outro imóvel com outro corretor e comprou na época. E agora ela quer vender. E ela me mandou mensagem, Francis, você quer trabalhar o meu imóvel? Eu falei, obviamente, quero sim. E quando eu estava aqui, tocou o telefone já... Era um amigo que, França, uma sobrinha minha, quer alugar um apartamento aqui na região da Paulista. Vim aqui conhecer o imóvel dela, tô com a chave. Você quer trabalhar? Quero. Então, por que essas pessoas vêm até a Francis, sabe? Elas vêm até a Francis porque a Francis, naquele momento, estabeleceu uma relação de confiança com elas, como você falou, né? Então, eu vejo isso realmente no dia a dia, no meu trabalho. E é isso que eu quero levar também para os corretores, ensiná-los a entender esse processo, porque não é script gravado, não tem fórmula, tem, como você falou, estudo e compreensão. E a compreensão e a honestidade ética, acho que em primeiro lugar, porque daí você consegue se colocar nessa posição de ajudar as pessoas. Você vai ajudar os seus vendedores, você vai ajudar os seus compradores, ou vai ajudar o seu colega corretor que tem ali, às vezes, o imóvel, não tem o cliente, eu tenho o cliente, não tem o imóvel, você fecha parceria com ele, né? E esse entendimento de que não é um beijo de carnaval, não é um único contato e tchau, eu acho que isso é que faz a diferença. E de todos que eu converso, né, que é justamente isso, você se tornar o consultor, você se tornar aquela pessoa que pensou no corretor, ele vai lembrar de você. E acho que isso é um ponto muito importante assim, para a gente frisar com o público, né, com os corretores, de que eles precisam ter essa consciência, porque muitos ficam pensando só na venda. É uma venda, eu preciso vender, eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar o boleto, mas e aí, como é que fica o dia a dia, né? Não cria esses pontos de contato, né, Edi? Boa. E principalmente, Francis, assim, eu tô há 13 anos, quase 13 anos nesse negócio e eu vivo diretamente com donos de imobiliárias, com corretores, conheço as principais dores dessas pessoas e principalmente do corretor e muito mais do pensamento também, como que essas pessoas pensam, né? Então, os corretores, infelizmente, não estou generalizando, mas é uma prática muito comum, eles estão muito preocupados com a comissão.
ao invés de preocupar com uma solução do problema do cliente. Então, quando você se preocupa verdadeiramente para solucionar um problema, automaticamente você vai ganhar a sua comissão, vai ser a comissão, o dinheiro vai ser uma consequência do teu trabalho, do teu atendimento. Isso vai te gerar uma valorização, as pessoas vão vão acreditar mais em você, vão trazer outros negócios para a mesa, vão gerar indicações e vão falar assim, poxa, por que você recebeu as ligações? Porque as pessoas gostam de você, porque as pessoas acreditam em você, confiam no que você fala e você vai lá e soluciona algum problema para ela. Então, e as pessoas quando querem vender um imóvel, a gente sempre fala muito disso, a gente tem vários materiais que contam essas histórias, mas quando você quer vender um imóvel que tem um fato relevante. E se você está preparado para atender esse fato relevante dessa pessoa, que eu estou falando pode ser uma dor, tá? Pode ser uma dor que ele tenha, pode ser um fato negativo ou um fato positivo, mas ele tem um problema para resolver e tem que ter um corretor ali especializado para ajudar essa pessoa. E o que a gente quer é transformar corretores e tornar esses caras especialistas no mercado imobiliário. Porque, vou usar o exemplo aqui com o médico, né? Como eu falei do médico agora há pouco. Mas quando você vai num clínico geral ou quando você vai num médico especialista, é completamente diferente. Até o preço da consulta. Se você vai no especialista, o valor da consulta é um. Se você vai no clínico geral, o valor é outro. Então, corretores, se valorizem, estudem, se tornem especialistas. Vocês têm uma esteira, se for participar do time da Remax Viveza com a France, uma esteira de treinamento, capacitação, desenvolvimento, para que você se torne especialista. E as pessoas valorizem o teu trabalho, queiram pagar as mais altas comissões, porque se eu não sou um especialista, se eu não sou treinado, automaticamente o cliente meu que está vendendo um imóvel comigo, ele vai querer reduzir a minha comissão, porque ele não entendeu ou não enxergou valor na minha prestação de serviço. Então, se você quer ser um profissional diferente, estude, se capacite, seja um especialista, porque isso vai te dar a autoridade para até ganhar mais dinheiro nesse negócio e gerar valor ao teu trabalho. E você falou agora dessa questão, né, da própria questão no mercado de muitos proprietários, vendedores não quererem pagar a comissão, ou então eles, quando a gente vai pegar um imóvel, ele já fala, mas eu só pago tanto de comissão. Quais são as principais dores que você identifica, assim, dos vendedores que acabam levando com que ele tenha justamente essa atitude, né? Então, mas quais são as principais dores e o antídoto para isso? Boa. Primeiro que ele não, quando ele quer discutir o valor da comissão é porque ele não enxergou valor na prestação de serviço de um corretor. O corretor pegou as fotos do próprio cliente, ele foi lá e trabalhou pelo corretor, ele não fez nenhum trabalho diferenciado, ele foi só mais um. Então, ele foi só mais um, infelizmente, esse processo de educação da indústria imobiliária, também temos que educar os nossos clientes, vendedores ou compradores, e eles passam, sim, por um processo de aprendizagem que ainda é muito comum o mercado não querer pagar, porque ele não vê valor na prestação de serviço. E qual é o remédio para isso? O remédio é a gente ter do outro lado um corretor preparado. Um corretor que estude, que se prepare e que gere valor, não preço, porque o cliente e o comprador e o vendedor, eles têm dois pensamentos completamente distintos, mas eles estão na mesma cesta, né? Então, os corretores, eles são como advogados que defendem dois lados, defende a acusação e a defesa, então eles estão ali no mesmo balaio fazendo a gente fala que o cara está no meio termo, ele não sabe para onde ele vai, para quem que ele defende. E quando a gente tem dentro do modelo Remax uma prestação de serviço diferente, é para que o corretor ele consiga defender de forma muito conclusiva ou assertiva os valores ou o lado que ele queira, seja o lado do comprador ou o lado do vendedor. Por quê? O comprador ele vai pensar da seguinte forma, é o mesmo pensamento para todo mundo. Eu penso assim, você assim e quem está assistindo a gente que foram compradores de imóveis. Se eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar sempre no menor preço possível, no meu tempo. Eu vou visitar 10, 15, 20 imóveis, aquele imóvel que está com preço, uma oportunidade, eu vou lá e compro. E como que é o pensamento do vendedor de imóvel? Ele pensa sempre o seguinte, ele quer vender o imóvel no maior preço possível, no menor tempo possível, porque ele tem um fato relevante para resolver um problema. Então, ele precisa resolver. E aí ele precisa que tenha do lado dele alguém que preste o melhor serviço para que ele gere valor e que ele não fique preocupado com o valor do imóvel. Porque quem dá preço no imóvel não é o corretor, não é a imobiliária, não é o cliente, não é o porteiro, não é o zelador. Quem dá preço no imóvel é o mercado. Por quanto foi vendido, por quanto está sendo vendido aqueles imóveis naquele mercado, é isso que fomenta um preço de um imóvel. E aí as pessoas ficam vislumbradas, não, o meu imóvel vale 1,5 milhão, sendo que o imóvel vale 1,2 milhão. Estou dando um exemplo aqui de preço, tá? Sim. Que é o que as pessoas pensam, porque o pensamento do vendedor é assim.
Mas por quê? Porque ele não teve um profissional do lado dele para orientar, para fazer uma análise comparativa de preço, para fazer um estudo de mercado, para mostrar realmente qual é o verdadeiro preço daquele imóvel. Se ele não enxerga valor nessa prestação de serviço, provavelmente ele vai querer ficar discutindo comissão, que aí é a última etapa desse processo, que não é o que a gente discute no começo do processo ou na jornada de venda desse imóvel. Pelo contrário, a gente discute entregar uma prestação de serviço diferente daquilo que é o tradicional, para que esse cliente fidelize esse corretor e ele seja bem sucedido nessa operação. E que seja, né, o corretor seja o consultor dele a partir dali, que venham indicações, que aí conecta com o que a gente estava falando sobre relacionamento, né? Perfeito. Que seja, muitas vezes é o primeiro ponto ali, a primeira negociação, mas que realmente ele enxergue o valor de ter aquele corretor qualificado ao lado dele, para que ele possa estar ao lado desse cliente durante os outros momentos da vida dele, até o futuro, e mais as indicações que ainda vierem, né? Com certeza. O Peixoto fala uma coisa, Francis, e Você gosta de bolsas? Gosto. Gosta de sapato? Gosto. Então imagina que você vai numa loja de sapato ou numa loja de bolsa e você vai comprar um sapato, uma bolsa, e a moça que está te vendendo, a vendedora está te vendendo Sim. um sapato, uma bolsa, ela não entende nada de couro, não entende nada de cores, não entende nada de moda, e como que você vai confiar nessa pessoa? Então, essa relação do aprendizado, do treinamento, da formação, trazer isso para o mercado imobiliário, porque o comportamento do consumidor ele muda, mas automaticamente as premissas são as mesmas. E essa mudança de comportamento, uma pessoa que está preparada, que tem segurança na hora de falar, que tem conhecimento, que tem uma estrutura onde ele atenda e seja diferente do mercado tradicional, isso provavelmente vai fazer com que esse cara tenha sucesso. Um outro ponto é, o mercado imobiliário não está vendendo. Quem não está vendendo? Corretores não estão vendendo porque não estão dentro de uma tribo como essa. Porque a Remax está vendendo, tem muita gente ganhando muito dinheiro, gerando muita riqueza, e essa preparação é o que faz a diferença. Porque o Edinaldo só está aqui como diretor hoje, porque estudei muito, me capacitei, vivi o mundo Remax, estudo Remax até hoje, porque cada vez que eu dou um treinamento, cada vez que eu faço um curso é para aprender mais, que eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. E se eu quero atender você, que é a nossa franqueada hoje, ou outros candidatos que venham a ser franqueados Remax, eu tenho que estar preparado para ajudar essas pessoas a tomar uma decisão empresarial. Como a gente está preparando você para ajudar empreendedores, corretores a tomar uma decisão empresarial, porque eles são empresários também. O nosso corretor é tratado como um empreendedor, como um empresário, porque são empresários dentro de uma indústria que realmente é uma indústria bilionária, e infelizmente ainda a gente não tem tantas pessoas preparadas para lidar com essas oportunidades. É verdade, Edi. Mas que bom que esse movimento está acontecendo, né? Que bom que existem pessoas, que existe uma empresa, que existe um movimento para modificar esse mercado, né? Que para muita gente, porque tem muita gente que não sabe que tem outra opção. É isso que eu vejo também. Tem muito corretor que está fazendo aquele feijão com arroz porque ele não sabe que existem outras oportunidades. Ele não sabe porque chegaram para ele, botaram num plantão e falaram assim, olha, você vai lá, você vai apresentar esse imóvel, se o cliente gostar, você traz ele aqui para a mesa, vai apresentar aqui a tabela e você chama alguém para poder fazer a apresentação e o fechamento. E foi assim que ele aprendeu a fazer, mostrar imóveis e não se preparar para apresentar um determinado produto, né? Então, por mais... o nosso mercado hoje ele trabalha muito, né, o tradicional com volume. São muitos imóveis e muitos imóveis sendo trabalhados por muitas imobiliárias. Perdão, o mesmo imóvel sendo trabalhado por muitas imobiliárias. Então, você entra num portal imobiliário, o mesmo imóvel está lá em várias imobiliárias, muitas vezes com preços diferentes. E a ideia é modificar isso também, né, Edi? É trazer de treinamento e tudo uma consciência de que ele precisa ter uma correta precificação. E aí a Remax entra nesse ponto trabalhando com a gestão do imóvel, né? Como é que funciona isso? Legal. É assim, os mercados mais profissionalizados dentro da indústria imobiliária, eu vou colocar aqui alguns exemplos de Portugal, a própria Espanha, Estados Unidos, que é o mercado mais avançado aí do segmento imobiliário, mais rico, né, dentro do segmento. As pessoas lá têm carteiras de imóveis quantitativas e qualitativas. Então, eu tenho que ter uma quantidade de imóveis menor
para fazer uma gestão desse imóvel, desse cliente. Ao invés de ter lá 100, 200, 300, 400 imóveis que eu nem conheço o nome do cliente, eu faço uma gestão imobiliária que eu consiga ter uma conexão muito mais forte, muito mais próxima, por isso que eu tenho que ser um especialista. O médico especialista, ele não atende 50 pacientes no dia, ele atende 5, 10 no máximo. Então, o nosso corretor, ele é treinado, capacitado para que ele tenha uma carteira menor de imóveis e, consequentemente, esse cara vai ter um resultado muito diferente daquelas pessoas que saem abraçando o mundo ou que não são especialistas. Esse é o primeiro ponto. A outra questão é como que você muda isso com relação a uma educação, porque o processo de educação tem que ser contínuo. As pessoas não entram na Remax, estudei hoje e amanhã eu já não faço mais nada, pelo contrário, tem um processo de educação contínua, porque cada vez que você vai num curso, vai numa palestra, vai num treinamento, acessa a universidade, provavelmente você vai ter insights diferentes para colocar em prática e ter resultado diferente. Você colocou no começo algo relacionado a se você quer ter um resultado diferente e continuar fazendo a mesma coisa, você não vai chegar em lugar nenhum, vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, para isso que você comprou uma franquia, para isso que você está mudando de estrutura, para isso que o teu corretor, quando vier fazer parte do teu time, tem que pensar de forma diferente, tem que pensar fora da caixa. Se eu vendo 10 imóveis no ano e eu quero ir para 20, o que eu vou fazer de diferente para chegar em 20 vendas? Se eu vendo 5 e eu quero chegar em 10, o que eu vou fazer de diferente para chegar em 10 vendas? Eu tenho que mudar a minha atitude, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, eu tenho que mudar a minha forma de conhecer, eu tenho que mudar o meu comportamento, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, os corretores que querem fazer parte do mercado imobiliário, que querem ficar atrelado a um plantão, querem ficar na padaria entregando panfleto, esse cara, ou ele é um mostrador de imóvel, ou ele é um divulgador de imóvel, mas ele não é um corretor. Ele está corretor, mas ele não é corretor. E aí essa é a diferença. Como que as pessoas entram para um mercado que é bilionário, que tem muita oportunidade na mesa e eles não se preparam? Eles vão para a mesa, vão falar com o cliente sabe muito mais do que ele. Então, essa é a diferença da preparação. Por isso que a gente está falando muito de conhecimento, preparação, educação, porque é o que vai transformar as pessoas, independente de qual seja a profissão dela, e principalmente no mercado imobiliário. O Edinaldo não chegou a diretor se ele não estudasse. O Edinaldo não seria quem ele é se ele não estudasse, não escreveria um livro se ele não estudasse. A França é a mesma coisa. Então, o mercado imobiliário ele te dá muita oportunidade, mas poucas pessoas sobressaem, realmente fidelizam o mercado imobiliário, fincam o pé no mercado imobiliário. Por quê? Ou porque não tem uma estrutura, ou porque não tem uma marca, ou porque não tem uma metodologia. Simplesmente vai lá, sai, eu vou para o plantão, vendo, ganho dinheiro, eu saio do mercado. Cadê aquele corretor? Não está mais no mercado imobiliário. E não é isso que a gente quer. E o que acontece automaticamente, alguns corretores que são bem-sucedidos, eles tomam uma decisão de montar a sua própria imobiliária. E está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o que você entende de gestão, de recrutamento, de retenção, de treinamento, são coisas que você tendo uma estrutura por trás para te entregar, isso fica muito mais fácil e mais fácil desenvolver pessoas, porque acredito eu que o teu trabalho daqui para frente vai ser desenvolver pessoas e eu tenho certeza que quando a gente olhar daqui um ano para trás, daqui um ano à frente e olhar para trás, eu vou falar assim, poxa, lembra daquele dia que a gente sentou e conversou, lembra do dia que você tomou a decisão, lembra do dia que a gente fez uma gravação e quantas pessoas foram impactadas por aquilo que a gente falou. De repente o meu conteúdo aqui ou o teu conteúdo vai impactar muitas pessoas que estão assistindo a gente e quem vier fazer parte do teu time se engajarem, seguir uma cultura de desenvolvimento e ajuda de pessoas, se aplicarem, quererem fazer a diferença na vida das pessoas, não tem como não dar certo. Por quê? Em todo mundo é isso que faz a diferença para a vida desses corretores. E o modelo está pronto, a receita de bolo está pronta. É só as pessoas irem lá executar. O que tem que ter é uma pessoa, um mentor ou alguém que estejam ali para falar assim, vai lá e faz, ou usar cases, ou pegar pessoas que já fizeram, porque o modelo Remax tem 50 anos. Dá certo no mundo inteiro, em 120 países. Por que não vai dar certo no meu bairro? Por que não vai dar certo na minha rua? Por que não vai dar certo no meu estado, na minha cidade? Dá certo porque dá certo no mundo inteiro. E é isso que a gente quer fazer, trazer isso para vocês. Espero que a gente possa contribuir, que a gente escreva um legado junto aí, que várias pessoas que venham fazer parte do seu time também deixem esse legado, porque essa história só está começando, tem muita coisa para a gente construir juntos. Com certeza, com certeza. Obrigada mais uma vez, Edi. Foi um prazer esse papo aqui contigo. A gente está caminhando aqui para finalizar. Eu fico até emocionada, assim, com as tuas palavras, porque realmente era algo que eu já falava antes, assim, entre os meus amigos, até a própria aqui na agência que a gente trabalha, eu falava,
quero modificar esse mercado, quero contribuir, mas houve um período em que eu estava muito desgostosa, estava muito chateada, cheguei a entrar em depressão mesmo, que eu falei, poxa vida, né? Uma formiguinha tentando fazer algo diferente e ali dentro, né, aquele monte de coisa, não estava tudo alinhado, né? E de repente eu me junto num formigueiro, me junto ali numa comunidade, me junto num grupo, e que esse grupo quer transformar, quer impactar a vida das pessoas, porque na verdade a gente impacta na vida de todo mundo, porque a gente impacta na vida do corretor, que pode ter um mundo melhor, ele pode ter uma vida melhor, e ele ajudando as pessoas, impacta em fornecer um melhor serviço para o cliente comprador, para o cliente vendedor, e todo o sistema que está ali envolvido. Você tem cartórios, você tem financiamento bancário, é tanta gente envolvida, né? E todo mundo sendo impactado por esse trabalho de forma positiva. E que a gente escreva uma história muito bonita e muito impactante de verdade, que transforme a vida de muita gente, começando aqui por São Paulo, né? Eu estou aqui, Campo Belo, São Paulo, mas a ideia é crescer, expandir. E vocês estão fazendo isso no Brasil inteiro, né? Muito bom, Francis. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o bate-papo. E eu sempre digo que sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe. Eu acho que esse é o lema da Remax. Então, a missão da Remax é ajudar a gente se ajudar ajudando outras pessoas. Então, a gente vai atingir os nossos objetivos, ajudando outras pessoas a atingirem os dela. Então, se a gente tiver muitos corretores atingindo seus objetivos, provavelmente você, como empresária, como empreendedora, vai conseguir atingir os teus objetivos como pessoa que quer fazer a diferença, porque essa foi a tua tomada de decisão, foi baseada nisso, sim. É lógico que as tristezas que você passou, eu espero que a gente consiga transformar isso em grandes alegrias, sim, dentro da Remax. Espero que a gente consiga te ajudar de alguma forma a ser o caminho para você transformar a vida de muitas pessoas, como que é o teu propósito. Você tem um propósito muito claro e eu sei muito bem disso. E espero que o nosso modelo, que a gente como mentores, como gestores, consiga de alguma forma te agregar e te ajudar com relação a isso. Essa estrada está pronta, quem decide andar na velocidade que deseja é o franqueado, seja ele a 60, a 70, a 80 ou a 120, a gente só vai estar lá para te orientar o melhor caminho e a melhor forma. E que os nossos profissionais que vierem fazer parte do teu time também tenham a mesma cabeça, o mesmo pensamento, porque uma coisa tem que estar conectada com a outra. O Peixoto sempre fala que um franqueado, ele tem que tomar vinho na casa dele, como é na minha vida. Os meus franqueados, eles saem do negócio para serem meus amigos, te considero minha amiga, sim, já. Sim. Então, a gente tem muito essa relação de amizade, de parceria, de família. A gente fala muito de família Remax, ou de tribo, comunidade, como quer ser chamado. Uhum. Mas eu acho que essa parte do relacionamento, você ter as pessoas do teu lado para construir algo que seja marcante para a vida delas, é o que vai fazer a grande diferença. E espero que a gente possa estar juntos, celebrar todas essas conquistas juntos. E sempre que precisarem de mim, estou à disposição para contribuir com o teu projeto e com você na sua vida profissional, tá bom? E vamos, eu tenho certeza disso. E deixa pra gente seus contatos aqui, que se as pessoas quiserem te contatar, te seguir, onde é que elas te encontram? Muito bom. Primeiro, tem o meu Instagram, sigam aí o Seja Remax. O meu Instagram é Edinaldo Rodrigues, mas tem lá o Seja Remax, que é o meu Instagram. Tem muita postagem bacana lá do modelo Remax. Tem um site também, que é o site da Família Remax no Brasil, então é www.familiaremax.com.br. Tem muita informação bacana lá, tem vários vídeos, vários materiais aí para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a Remax. E espero que breve a gente tenha a Remax Viveza aí no Campo Belo, com muita postagem bacana, com muito conteúdo legal para levar para quem quer comprar ou vender, ou para quem queira fazer parte do time da França aí como corretor. E espero que venha muita gente bacana com o teu perfil, França, porque a gente atrai aquelas pessoas que são semelhantes da gente. Sim. E espero que você traga pessoas boas que queiram fazer parte do teu time, que queiram fazer a diferença, que queiram fazer a transformação do mercado imobiliário através de venda ou compra de imóveis, que é o que vai fazer a diferença na vida de quem está querendo realizar um sonho, né? Que é o bem maior, o desejo maior que as pessoas querem, que é ter um imóvel, é ter algo, parte de algo ali. E se as pessoas estiverem engajadas para ajudar elas, tenho certeza que vai ser muito legal. E que a gente possa ser ferramentas de condução disso e consiga ajudar e contribuir com essas mudanças, tá bom? Sejamos instrumentos. Obrigada mais uma vez, Edi. Que a gente tenha aí um futuro muito bom, eu tenho certeza que será. E aí eu quero agradecer você que assistiu esse podcast aqui com a gente ou assistiu o nosso vídeo no YouTube. Agradeço por chegar até aqui no final,
compartilha com os amigos, deixa aqui seu comentário também se você curtiu, se você é um corretor que está fazendo a diferença na vida dos seus clientes, compradores, vendedores e da sua comunidade, deixa aqui pra gente a sua mensagem falando eu faço parte, porque eu tenho certeza que a gente vai transformar esse mercado imobiliário no nosso país. Um grande abraço e até o próximo Papo de Corretor aqui comigo. Beijo!